Estão me ouvindo? A voz dela é boa. Que bom. É igual o do Gustavo Queiroz. O que é uma voz boa? Uma voz firme. Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar o Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos com a Elis, Oi. estamos com o Satoshi Opa. e uma convidada ilustre, Andréia. Olá. Satoshi, já que Samuca não tá, normalmente eu jogo essa bola pra Samuca. É verdade. Por que a gente chamou a Andréia aqui? Qual que é o tema de hoje? Porque... Não, a gente precisava fechar com chave de ouro a temporada. Exatamente, Eita. hoje é o último episódio. Então a gente decidiu trazer um tema pouco conhecido pelos arquitetos. Não só pelos arquitetos, né? Mas de uma maneira geral. Pelos não arquitetos, principalmente. Que é um tema que a cada ano, para quem está estudando isso, precisa estar sempre se renovando, porque sempre é uma nova descoberta. Por ser um estudo muito recente, né? Acho que não tem nem 15 anos, né? A primeira academia surgiu em 2003. Então Bem, por aí, né? Bem Uns recente. 15 anos. Então é um tema bastante novo e que eu acho que para a arquitetura é bastante importante a gente entender isso. E porque está muito ligado não só com a arquitetura, mas com a vida, interdisciplinar, né? é. Sim. E o tema de hoje é neuroarquitetura. Ei! Vou fazer igual o Samuca. E acho que a gente podia começar com você se apresentando um pouco e falando a sua base para você chegar, né, nesse tema ou se especializar nisso, assim, pra galera te conhecer A melhor. gente pode chamar de neuroarquiteta? Pode. Que chique, nós temos uma neuroarquiteta. A gente somos só meros arquitetos. Ai, gente. Bom, primeiro, obrigada por me convidar. Tô muito feliz de estar aqui. E minha formação ela é meio eclética, assim. Eu não sou neurocientista e sou arquiteta de formação, então me identifico com vocês. Mas eu fui fazer o meu mestrado em Londres e lá eu me especializei em neurociência aplicada à arquitetura. Na verdade, antes de eu fazer o meu mestrado, eu tive um primeiro contato com uma área de neuromarketing, que é neurociência aplicada ao marketing. E aí eu pensei, nossa, será que a gente poderia fazer essa aplicação na arquitetura? Porque eu achei aquilo muito fascinante. E aí eu comecei a ir atrás, tinha pouca coisa na época, isso foi 2013 mais ou menos. E aí eu conheci um parceiro de trabalho que é o Robson Gonçalves, que trabalha comigo na FGV, a gente coordena juntos o curso de Neurobusiness da FGV, e a gente escreveu um livro juntos, o Triuno, Neurobusiness e Qualidade de Vida. Depois eu fui fazer o meu mestrado, depois disso eu já estava tão empolgada, já tinha pesquisado um monte, aí eu falei, vou me especializar. Aí fui lá para Londres, fiz o mestrado, voltei, e desde então a gente está com esse curso de Neurobusiness na FGV, onde eu coordeno com ele e dou aula também, principalmente na disciplina de neuroarquitetura. O curso não é de neuroarquitetura só, é uma disciplina que é. E agora, mais recente, eu tô com um curso mais curto de neuroarquitetura, aí sim para arquitetos, designers e tal, na FAAP. Bom, é um pouco disso a minha formação. Eu não sou neurocientista, mas eu sou apaixonada pela área e eu espero que todo mundo que escute a gente também fique um pouco encantado, assim, porque é bem empolgante. Eu li você tem um site, né? Sim, esqueci de falar. Eu tenho um site, neuroau.com. Aí eu tava lendo, e aí eu cheguei aqui cheia de Já curiosidade. pega a lista de perguntas e... Já tá aqui, ó. Não, mas eu vou deixar ela falar um pouco, porque eu acho que todo mundo tem a curiosidade de saber o que seria, a gente sabe, né, que não é a sua profissão neurociência, mas assim, o que a gente poderia falar de uma forma bem resumida, mas só Não pra... precisa ser tão resumido. Mas pra o pessoal que tá ouvindo... Como isso se aplica na arquitetura, Isso, né? Como que você consegue fazer essa relação. Eu acho que é a primeira coisa que a pessoa pensa quando vê esse título, esse nome ali, né? Tipo, mas o que tem a ver, sabe? E acho que entender um pouquinho melhor essa conexão. Ok. Para nós arquitetos, assim, uma parte da neuroarquitetura não vai dizer nada de tão novo, porque assim, a gente já sabe que os espaços que a gente projeta vão influenciar o comportamento das pessoas. A grande diferença é que a gente pensa assim, como se fosse um extremo aqui o espaço, que é o gatilho, no outro extremo a gente tem a mudança de comportamento, mas entre esses dois extremos, o que acontece dentro da gente que vai realmente reagir a esse espaço e provocar
essa mudança, é o que a neuroarquitetura que a neurociência contribui para a arquitetura, para a gente entender melhor como cada detalhe do espaço pode influenciar a gente. E, inclusive, influenciar a nossa saúde, né? A gente fala que a neurociência tem mostrado que o espaço ele influencia a gente não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Então, você que mora na mesma casa há 10, 15 anos, ou trabalha na mesma empresa há muitos anos, passa muitas horas naquele ambiente, isso gera algumas modificações no seu organismo e que vão... depois é muito mais difícil você voltar ao que era antes. Então, assim, é um assunto que tem que ser ainda mais discutido do que ele é hoje em dia. Você disse que o ideal é que esse cenário, assim, ele mude com maior frequência ou não? Depende, não entendi. O ideal sim, é que você tenha essa mudança de ambientes, então assim, você tem uma rotina em que você não fique só em casa ou só no trabalho. Tanto é que os idosos, né, que se aposentam, ficam em casa, o cérebro deles, eles vão definhando, assim, porque eles param de receber estímulos. Entendi. E lógico que assim, o espaço é uma das variáveis, existem outras, várias, que também são importantes, mas a gente acaba pensando muito mais nas outras e esquece que o espaço tem uma influência enorme na nossa vida. E aí a gente fala aqui de neuroarquitetura, mas isso vale para neurourbanismo também, porque as nossas cidades também têm um papel importante nesse sentido. E a gente, como arquiteto, a gente já sabe o valor que o espaço dá, mas a gente nunca tem muito embasamento para falar. Tipo, a gente fala, não, se você reformar, com certeza você vai se sentir melhor. Só que eu tô falando com certeza porque, sei lá, eu sei que outras pessoas que reformaram se sentiram melhor, mas eu não tenho esse embasamento científico para chegar e falar pro cliente, cara, se você não reformar, você vai se dar mal. Você vai ficar doente. Você vai ficar gaga. Não que eu queira provar isso, mas a gente fala muito, a gente sabe disso, mas a gente não tem embasamento e não consegue provar isso. Isso é um ponto bem importante. Eu sempre falo para os meus alunos que, assim, a gente, na hora de vender o projeto para o cliente, ou de falar, eu proponho que seja desse jeito e o cliente está lá, cabeça dura, não, eu não quero, não quero, não quero. Em geral, ele acha que você está fazendo isso porque é uma questão de gosto, de estética, é o seu gosto. Você, arquiteto, prefere isso e eu, cliente, prefiro de outro jeito. Mas agora a gente, com a neuroarquitetura e com esses estudos, algumas das coisas a gente realmente consegue provar que tem uma ciência por trás que mostra que isso vai transformar o seu comportamento, o seu bem-estar, a sua saúde, por aí vai. Não é só estético, né? Não é só estético, não é só gosto. Então vocês, né, nessa disciplina, você acaba contribuindo para que os alunos levem isso, tirar da parte acadêmica, mas para a parte ali do dia a dia, da profissão, como utilizar desse conhecimento e também de uma forma didática, né? Porque às vezes você pode chegar lá, sinapse dos seus neurônios, né? E aí a pessoa vai ficar te olhando, né, com cara de tipo, o que essa louca tá falando? mas tá aí, tem todo um embasamento científico, bastante estudo, mas aí como que leva isso para o dia a dia da arquitetura, assim, na prática? Então, assim, é um grande desafio, inclusive é o que eu mais faço, assim, eu não faço a pesquisa diretamente, então eu não coloco ninguém numa máquina de ressonância, eletroencefalograma, não faço isso. O que eu faço é muito mais... queria se voluntariar. Cobaia. Eu acho muito divertido. Eu comecei a ler de novo, falando... Eletrodos. Tem um dos que eu li ontem da Disney, que eu falei, gente... Ah, sim, o da Disney é muito legal. Mas o que eu faço é muito mais traduzir esses textos que tem não só a maioria deles estão em inglês, mas não é traduzir para o português, é traduzir para uma linguagem dos arquitetos, porque eles são feitos por neurocientistas que têm um outro mindset, uma outra percepção. Então, aí eu tento trazer para os meus alunos como a gente realmente consegue aplicar isso na prática. Então, um exemplo mais clássico e um dos temas que vocês encontram mais coisas, assim, mais referência depois para pesquisar, é a importância do contato com a natureza para o nosso bem-estar. É chamado de design biofílico. Não sei se você, como paisagista, já deve aplicar isso bastante. Eu estava aqui nas perguntinhas aqui, porque eu vi que você falou sobre biofilia, até ia pedir para falar um pouco mais, mas já que você já... É que é o exemplo mais clássico e já está sendo muito, muito aplicado pelo mundo e até mesmo aqui no Brasil. O nosso cérebro ele não teve tempo evolutivo para entender que a gente vive hoje aqui nas cidades, que tem a padaria ali na esquina, que a gente, né, tem a facilidade de acesso aos abrigos. Então, o fato de a gente se privar do contato com a natureza prejudica
o cérebro de certa forma, porque ele foi programado, ele ainda entende que era pra gente estar nesse meio com todos os estímulos, né, riquíssimos que a natureza tem, de som, de cheiro, visuais e tal. E aí o que os cientistas foram percebendo? Que só de olhar para uma imagem de natureza, não tô falando nem você sair daqui e ir pro parque, tô falando olhar para uma tela com imagem de natureza ou uma pintura. Deixar no papel de parede do computador. Tipo isso. Ou uma planta artificial também, não tô falando só de natureza natural, pode ser mentirinha, mas assim, só de olhar para isso, a nossa pressão sanguínea baixa, tensão muscular relaxa, capacidade de focar aumenta. Então assim, tem vários benefícios que de olhar por alguns minutos, isso a gente tá falando de um estímulo só, que é o visual, não tô nem falando dos outros sentidos, de ouvir uma aguinha caindo, ou um som de passarinho, alguma coisa assim. E como isso tem sido aplicado na arquitetura, né? Além de trazer o máximo de estímulo visual, principalmente nos hospitais, isso tem sido aplicado. Então, antes, o hospital era um ambiente que tinha que ser branco e limpo, luz fria para o médico enxergar qualquer feridinha e tal. Hoje em dia, os hospitais estão mudando. Lógico que eles têm que manter essa parte, né, de facilitar o trabalho do médico, mas eles perceberam que os pacientes, quando eles têm vista da janela do quarto... Que eles chamam de janela verde, né? Uma janela verde, né, uma vista para uma paisagem natural. Não estou falando uma vista bonita para a cidade, estou falando uma vista para a natureza. Eles se recuperam mais rápido e sentem menos dor. Então é uma coisa muito incontrolável, não é uma coisa racional do tipo, estou sentindo prazer de olhar para a natureza, é automático. Então tem muito hospital sendo construído fora da cidade. Lógico que isso não exclui a necessidade da gente ter um hospital no meio da cidade para resgatar qualquer pessoa que se machuque ali. Mas assim, para pessoas que têm que se internar para tratamentos mais longos, os hospitais estão indo para o campo, para você ter esse contato mais próximo com a natureza, e mesmo dentro dos hospitais eles estão mudando o uso de material. Então assim, você usa madeira, luzes mais quentes, né? Exatamente. Legal. Não, eu lembro que eu li uma matéria que era da Universidade de Michigan, se não me engano, que falava muito disso, né? Da importância, que por mais que a pessoa fale, não gosto de ir pro mato e tal, mas a importância que tem desse contato, que é justamente isso que você já falou. Nosso habitat natural é o meio, né, da natureza, seja floresta, o que for, enfim. E aí a gente ainda vive com esses estímulos. A ansiedade é uma delas, né, que a gente ainda tem, mas que a gente hoje em dia vive meio que num ambiente que não vai ter um leão ali do seu lado, né, criar ansiedade. Aí você acaba tendo até pessoas que estudam isso, vê que tem esse um pouco, vamos dizer, um descontrole justamente pela essa falta desse habitat natural que a gente naturalmente teria que estar, né, e estar num outro. Legal esse ponto que você levantou, porque a gente se habitua muito e muitas vezes de você frequentar um mesmo espaço, você começa a criar um apego a ele, mas não significa que aquele ambiente é bom para você. Então, sei lá, você se criou no meio de São Paulo, então você acha que essa cidade é incrível e tal, e você vai sentir falta se você sair dela. Mas não significa que porque você adora aqui e você se sente melhor aqui, que não tá te fazendo mal, não estão te fazendo mal alguns elementos, ou a falta de alguns elementos, tipo o contato com a natureza. Nesse caso tem muito mais a ver com aquele comodismo, você não querer se mudar, de saber que isso pode causar outros problemas, de ter que achar um lugar novo e tal, e aí você acaba se apegando a essa comodidade, não por realmente aquele ambiente te fazer bem, né? E não é mais do que a comodidade, você realmente vai criando uma memória positiva, porque você viveu sua vida aqui, então você tem memórias legais, e você cria um apego, mas ele não é tudo, assim, às vezes a gente fala, né, que a nossa consciência é como se fosse o topinho do iceberg, mas se você olhar para baixo da água tem uma base muito mais profunda, e aí tá todo o nosso inconsciente, então toda essa outra parte, né, que não vai ter se habituado e tal, a nossa consciência pode se enganar, mas essa parte ainda vai estar lá e tem um peso enorme para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Eu li aquele livro O Poder do Hábito, e ele fala muito sobre o funcionamento do nosso cérebro, né, e o hábito, para explicar o que é o hábito e tal, e o nosso cérebro, ele acaba tendo essa ideia de economia de energia, né, então ele entende uma coisa, aí você faz de novo. Até outro dia eu ouvi um comentário que eu achei interessantíssimo. Quando a gente erra, né, a cultura do erro, a pessoa, ao invés de falar que errei, aprendi, ficar com aquilo na cabeça. Aí lembra de novo, aí o cérebro vai entender, bom, se essa pessoa tá lembrando toda hora disso, quer dizer que é uma coisa que eu tenho que guardar. E ao invés dela, né, então o cérebro é muito interessante esse livro, porque ele fala um pouco de como funciona e dessa coisa do cérebro não querer gastar energia. Então, às vezes, o comodismo que a gente fala de não sair da zona de conforto é um pouco isso, né?
E aí, às vezes, também tem isso, né? A pessoa fica, não, tá tudo ótimo aqui, e tem aquele receio de mudar, justamente porque pro cérebro vai ser uma coisa que ele vai, né, falar, opa, vou ter que gastar energia. O simples fato de mudar o caminho para ir pro trabalho, por exemplo, né? Já acho que entra um pouco nisso que você falou, de mudar aquele fundo de todo dia passar no mesmo lugar, né? Exatamente isso. Isso que eu falei do cérebro ainda não ter entendido que a gente vive na cidade, é por isso que ele economiza tanto recurso. Porque assim, a gente consome muita energia para pensar e o cérebro não sabe que a gente tem a padaria na esquina ou o chocolatinho na bolsa. Então, assim, ele tá o tempo todo realmente colocando a gente no piloto automático, por isso a gente pega o mesmo caminho para ir no trabalho. E pensar exige muito, muito esforço, é cansativo e exige energia também. E eu acho que esse artigo da Disney eu também cheguei a dar uma olhada. E acho que seria legal a gente comentar meio que por cima, não sei. É que eu gostei também bastante. Então... porque ele é assim, como todos, né? Tem outros lá, mas ele fala muito do espaço, né? Então a gente acaba voltando de novo para a ideia do espaço. Tem um muito interessante, você fala dos outros sentidos, né, que eu acho que é fundamental, e eu falo muito isso no paisagismo também, porque o paisagismo ele é muito focado na visão, né, e falta ali o olfato, o paladar principalmente, e é isso, né, a arquitetura ela é feita dos outros elementos além da visão, mas a gente acaba sempre lembrando, né, que você falou no início, da questão visual, estética. Mas o da Disney é interessante porque fala dos espaços e de como isso é involuntário da gente de lembrar, enfim, eu pelo menos eu, por exemplo, fui criada no interior, não tão interior, mas perto de Campinas, e às vezes eu me pego lembrando de cenas, assim, da minha casa, e até interessante uma coisa que eu nunca comentei com ninguém, não sei se é loucura minha, mas a minha visão e a minha percepção, assim, do mesmo lugar que eu cresci, quando pequena, é diferente, até as cores eram diferentes. Então, eu acho que isso, esse imaginário, seja da Disney muito fantasia, mas não só necessariamente fantasia, que o nosso cérebro vai criando meio que fotos, assim, no nosso, né, uma caixinha ali, fica um arquivo. Sim, e isso que você falou, né, de você ter uma memória e ser um pouco diferente do que é na realidade, a gente sempre fala que, assim, a nossa percepção de realidade acontece dentro da nossa cabeça. Então, assim, os sentidos, eles levam essa informação pra dentro e depois o cérebro que vai criar uma imagem. Então, assim, o que eu tô vendo da realidade que eu percebo não necessariamente é igual à realidade que vocês estão percebendo. Então, tem, inclusive, vários tipo ilusões, assim, que a gente aplica e que mostra que cada um vai perceber aquela mesma coisa de uma forma completamente diferente. A história do vestido, né? Tipo a ilusão do vestido, exatamente. Essa é uma dessas, assim, a imagem é a mesma e tem gente que vai jurar que é azul e outro vai jurar que é preto, né? Alguma coisa assim. Dourado e branco. Dourado e branco, preto e azul. Isso. E da Disney, assim, eles são mestres, né, em como utilizar o espaço de uma forma estratégica. Inclusive, isso é uma coisa que todo mundo me pergunta quando eu vou falar de neuroarquitetura, os arquitetos ficam com medo da gente criar uma receita de bolo do tipo, olha, siga esses passos, 10 passos da ciência para você fazer o seu espaço o mais eficiente possível. Isso não existe. É uma questão, infelizmente, seria mais fácil. Eu só vim pra isso. Ele tava com a caneta. Tava começando Prestes a anotar. Não é uma receita de bolo. Então, assim, a neurociência aplicada à arquitetura, ela é como se ela desse pra gente, assim, uma caixinha de ferramentas. Mas cabe a nós usarmos a nossa inteligência para escolher que ferramenta serve para cada caso. E aí, no caso da Disney, assim, eles usam, né, desde da sua chegada nos territórios lá em Orlando até o estacionamento do parque, é tudo te preparando para te colocar no estado mental que eles querem que você fique. Inclusive, o fato deles terem do Walt Disney não ter investido tanto na Disneylândia, que fica em Los Angeles, e investir mais na Disney de Orlando, é porque em Los Angeles, isso é uma das histórias que contam, né, mas faz bastante sentido. Em Los Angeles, as pessoas estavam ali no parque e tal, aí você ia todo feliz na montanha-russa ou na roda gigante e você via o trânsito que você ia pegar para voltar para sua casa. E aí, então, você estava no meio da fantasia, naquele estado mental todo lúdico, pensando no Mickey, na Minnie, e você via o trânsito e falava, nossa,
tenho que sair daqui correndo porque eu tenho um jantar à noite, eu vou me atrasar, meu Deus, ele já ficava todo estressado e saía do estado que ele queria que você ficasse, né, dessa coisa da terra dos sonhos e tal. E aí ele isolou o parque, então, da cidade para você realmente não ter acesso a essas informações que possam te estressar. E todos os elementos no parque são feitos, calculados para te manter nesse estado. A do espelho é sensacional. Até o espelho do banheiro, né, quando, não sei se vocês repararam isso, todo mundo quando foi pra Disney. Não fui. Eu fui recentemente, eu não reparei, não. Tem que ir pra Disney, não, mesmo que você não seja fã, como um experimento de arquitetura, assim, vale a pena. Mas quando você vai lá nos banheiros da Disney, você vai lavar sua mão e não tem um espelho na frente da pia, como na maioria dos banheiros tem. E, assim, uma das razões por não ter o espelho é porque, assim, pensa você cansado no final do dia, cheio de olheira, andou o dia inteiro no parque, pegou fila, foi na montanha-russa, seu cabelo tá pra cima, tá suado, e aí você tá lá lavando a mão, você se olha no espelho e fala, nossa, como eu envelheci. Ou como eu tô zoada, nossa, tá uma catástrofe. E aí você também já volta, né, pra esse estado negativo, mais realista e tal. Então eles colocam, geralmente, tem um espelho, lógico, se você quiser se olhar, mas esse espelho tá ali isolado num canto, e aí realmente se você quiser fazer o esforço de ir até o espelho... Só pra ver se o dente não tá sujo, né? Se você quiser fazer esse esforço, você faz, mas assim, se você tá com pressa de já ir pra outra fila, ir pro brinquedo, você nem vai lembrar que existe imagem, espelho, você lava sua mão e vai embora feliz, e nem percebe que você tava todo descabelado, olheira, horrível e tal. Uma prova que eles pensam muito em manter você nesse estado, apesar de pra mim não funcionar tanto, mas eu acredito que funcione para a maioria das pessoas, é a questão de todo o trajeto da fila ser temático com aquele brinquedo que você vai entrar, né? Então, não é uma fila de metrô para você entrar na catraca do metrô, sabe? Ela é uma fila toda temática para te preparar para aquele brinquedo. Então, justamente para você não ficar naquele estresse, puta, eu tô numa fila, não, já tô no brinquedo. Mesmo sendo uma fila, eu tô no brinquedo. Né? E tem sempre, assim, você faz uma curva na fila e surge uma sala nova com novos ambientes e novas, sei lá, decorações e que sempre surpreende, assim, exatamente pra você não sentir tanto aquele tempo passar, porque às vezes é muito tempo, né? Nossa, eu fui recentemente. Eu acabei não indo pra Disney, eu fui pra Universal só. Mas que tem o mesmo conceito. E nessa questão do espelho eu não reparei. Acho que no Universal eles têm espelho. Então por isso que eu não reparei. Ele não é tão bom como a Disney, não. Nesse sentido, assim, de estratégia, a Disney pega mais fundo ainda. Eu sei que na Universal, cara... Eu falei que comigo não funciona tanto porque as filas estavam insuportáveis. Assim, insuportáveis. E aí você chega no brinquedo e você sabe que o brinquedo você vai ficar 2 horas, 3 horas na fila para um brinquedo que vai demorar 3 minutos. Uhum. E ainda talvez você saia gorfando em alguns casos. Então, assim, te tira um pouco daquele estado e daquele pensamento lúdico e tudo mais. Mas ainda assim, é sensacional. É outro mundo. É o mundo dos sonhos que você vê em desenhos. Eu falo isso porque eu conheço alguns amigos que nunca foram. E eu falo, cara, é demais. A gente tem que combinar de ir, tipo, entre amigos hoje, assim, 30 anos. E a galera fala, nossa, nada a ver, velho. Isso é pra criança, não sei o quê. E talvez eu tenha isso guardado em mim porque eu fui quando eu era muito, muito pequeno com os meus pais. Meus pais levaram eu e meu irmão, quando eu acho que eu tinha uns 7 anos, alguma coisa assim. E aí eu acho que é isso, ficou gravado de uma forma que eu tava no mundo dos sonhos e me deu vontade de ir mais vezes. E eu acho que quem nunca passou por isso nunca sentiu a ponto de guardar e falar, puta, eu preciso voltar. Sabe? Eu acho que entra um pouco também no que ela fala no texto, que quer queira, quer não, ali dentro daquele mundo mágico lá que a Walt Disney criou, tem a história da vida de qualquer um, seja nós, os nossos pais, às vezes até os avós, dependendo. Então não tem como, eu acho, eu nunca fui. Claro que não é assim, tipo, tá na lista de metas, mas se tiver oportunidade também não vou negar, né? Porque também não é uma viagem que você vai ali na esquina, é toda uma viagem. Mas tenho certeza que eu ia curtir muito e acho que deve ser até mais interessante, sei lá, mais pra frente, se tiver o filho, levar filho, assim, porque é aquilo, não tem, eu imagino, eles imaginam que você entra, dá aquele clique e pronto, acabou. Ainda mais com toda esse cuidado de criar um espaço para que a pessoa realmente entre, né? Que nem o Hopi Hari, assim, que você entra, legal, não tô fazendo o Hopi Hari, né? Mas
entra e não... Mas é que lá você com certeza vai lembrar dos filmes. Eu, quando assisti na Broadway a peça do Aladdin, eu chorava, porque Aladdin sabe, é o desenho da minha infância. Outros, a Bela e a Fera também. Mas Aladdin me marcou muito. E eu cantando lá a música que eu já não ouvi. Eu decorei, minha mãe não aguentava mais a fita, né? Eu sabia de cor a música, mas aí agora com 30... Quando foi? Com 30 anos que eu assisti, eu falei, gente, eu lembro a letra. Então, assim, é uma coisa que eu acho que deve dar um clique, que a gente tá no dia a dia aqui e fala, né, isso é assim. Mas na hora que chega lá, seus amigos vão... Não, e na real, você falou, não, pra ir com filhos. Cara, você vira uma criança. Não, então, eu acho absurdo. que deve ser gostoso. Às vezes eu me via no espelho e falo, caraca, velho, tipo, eu tava... Chapéu do Mickey, não tá. Você Da vê, Minnie, tipo, tá. Você vê gente muito adulta virando criança, porque o mas negócio Você volta no é pra tempo, isso. né? Você Eu acho volta que é naquele dá um tempo que você clique, assistiu os filmes. E, assim, um detalhe importante da Disney que eu sinto mais falta na Universal é que não é só arquitetura, porque não adianta você, com neuroarquitetura ou sem, criar o ambiente perfeito se as pessoas não sabem usar, ou se a empresa ou não tem uma cultura que permita o uso adequado daquele lugar. Então, assim, na Disney, eu trabalhei lá há 10 anos atrás, e na Disney, assim, eles dão um treinamento pro funcionário, porque não adianta você estar no mundo dos sonhos e o funcionário tá te olhando com uma cara de sono, bocejando, mal-humorado. Pateta lá mal-humorado. Então, assim, todos os funcionários, desde a pessoa que está limpando o chão do parque, até a pessoa que vai limpar seu quarto do hotel, até o Mickey, até a pessoa que vai te servir um sorvete, todo mundo é treinado pra, assim, te tratar como se você fosse a melhor pessoa do mundo, um amigo, o Mickey, assim, é uma alegria excessiva. E às vezes na Universal tem já uns funcionários mais normais, assim, que às vezes você percebe menos que tá mais felizes, cansado, não é aquela felicidade mundo Disney, assim. Então é muito legal, porque eles associam tudo, não é só o espaço, mas é o conjunto da obra. O espaço é uma peça fundamental, mas não só. Se fosse só o espaço, não ia ser tão perfeito assim. Mas eles juntam tudo e aí fica... As sensações, né? Todas. Então, o contato com uma pessoa te causa sensações e quando a pessoa tá feliz, ela te ajuda nisso, né? E aí, você falou que não foi, né, na Disney. Você foi Dessa última vez, não. Eu já tinha ido. Eu tinha ido há muito tempo. Mas... Porque eu fui recentemente e eu peguei 3 horas de fila pra ir no Avatar. E aí, assim, eu nem ia querer ir. Mas aí, no fim, falavam tanto que não vale a pena. Eu quase fui só por causa do brinquedo do Avatar. E assim, é no parque que é o menos, assim... É no Magic, não é no Magic. No Animal Kingdom, que é o que as pessoas geralmente deixam de ir, assim. Se você quer economizar, tem um parque que você corta da lista, é o Animal Kingdom. Tadinho. Talvez colocaram o Avatar lá por conta disso. Estratégico. Mas assim, a gente chegou antes do parque abrir e já tinha uma fila de 3 horas. Nossa. Ok, passamos lá as 3 horas na fila, é incrível, porque eles criam um mundo Avatar. Então o cenário, assim, da fila, você já fica, né, chocado, assim, com a perfeição. Mas mais legal do que isso, no brinquedo, diferente dos simuladores tradicionais que você encontra na Universal, na Disney ou em outros parques, que você senta, né, como se você estivesse sentado numa cadeira, no brinquedo do Avatar você senta como se fosse uma moto ou um cavalo, porque você tá montando no bichinho lá do Avatar. Sim. Então, assim, e em neurociência a gente fala que cognição e emoção é corporal. Você pensa com o seu corpo também, não é só o seu cérebro. Se você olhar a imagem do cérebro e dos nervos que descem pro corpo, você vai ver que ele continua, né, da cabeça até o pé. Então, assim, o fato de você sair dessa postura passiva, que é sentar na cadeira, e montar, assim, no bichinho, sentar pra frente, isso já transforma a experiência daquele simulador. Então, fica muito mais realista e, assim, dá muito mais frio na barriga. Tudo. Você acredita muito mais. Então, assim, é impressionante que até nesse detalhe eles já estão mudando, assim, os padrões. E, assim, querendo ou não, é uma forma da gente associar isso, né? Cognição é corporal. Então, assim, você mudar o corpo da pessoa, mudar a postura para uma postura ativa, transforma completamente a experiência. É que falam que é muito fácil também enganar o cérebro, né? Então, que nem no VR, né, por exemplo, que eles falam do óculos, que tem uma sensação. Só de colocar um fone de ouvido já muda a sensação. E se você tem o tato, né, muda tudo, né? Então você realmente sente naquele espaço e aí você perde a noção da realidade, né? Então você acaba meio que, no caso do Avatar, eu não sei como eu também nunca fui nesse brinquedo, mas você deve acabar imergindo dentro desse espaço que acaba trazendo essas sensações, né? É isso, e assim, eles estimulam vários sentidos. Então, assim, é o visual, é o tato, né? É a mudança da sua postura.
E, inclusive, tem aí um outro brinquedo lá, o Soaring, não sei se vocês foram, que esse é mais antigo, que aí é no Epcot. E eles usam os cheiros. Então, você tá andando de asa delta, é um simulador também, e aí quando você passa lá nos campos de laranja, vem o cheiro de laranja e tal. Então, assim, eles realmente fazem o uso de todos os sentidos, de todo o estímulo que eles podem pra enriquecer a experiência. E até uma crítica que eu faço à arquitetura como um todo, assim, tradicional, que a gente foca muito no visual e esquece de todos os outros sentidos. Então, assim, como a gente pode estimular ainda mais o olfato, tato, a audição, através dos espaços que a gente cria. Inclusive o paladar, que você comentou também. Que a gente, né, no paisagismo, a gente pensa muito também na questão da soberania alimentar, então faz todo sentido que você tenha ali, além de um jardim bonito e tudo mais, que você possa tirar dali também um alimento, né? Ainda mais hoje em dia que, enfim, a gente precisa cada vez mais abrir os olhos para o que a gente está consumindo. Pensando ainda, a gente não digo que seja mais fácil criar um mundo fantasia, né? Deve ser super complexo também. Eu acho que, mas trazendo um pouco do que você fala no artigo e até mesmo essa coisa da Disney que a gente está conversando aqui, e você agora comentou sobre essa crítica de como trabalhar melhor, né? Se você puder dar algumas sugestões, ou na verdade sugestões não, coisas que tem pessoas, talvez, não sei se lá em Londres isso já é um pouco mais... ocorre mais, os arquitetos trabalham mais esses outros sentidos de como são feitos, né? Até porque às vezes para algumas pessoas fica um pouco difícil de entender, né? Como trabalhar, o que vou pôr não basta um bom ar lá em casa, tem que ter alguma coisa que trabalhe de uma forma mais interessante, talvez pelos programar um bom ar a cada 15 minutos. Não é isso, gente. Não é isso. Mas só pra, antes de você comentar, esse do cheiro também remete muito a lembranças, né? Então, cheiro... Você tá perguntando e já respondendo, é isso? Não, é só colocando né? O porquê da pergunta. Um papo comigo mesma, né? Mas porque... Elis por Elis. É porque pra mim cheiro me lembra muita coisa. Jujuba, por exemplo, cheiro de jujuba me lembra a minha escola quando eu era pequenininha. Então, assim, é muito engraçado que eu tenho muita a relação com os cheiros, assim, sabe? Eu lembro de coisas que tem alguns cheiros que me marcaram algumas coisas. Nossa, pipoca na saída do colégio quando eu era moleque. Não é? Às vezes eu sinto cheiro de pipoca, eu lembro do portão do meu colégio. Juro mesmo. Agora que você falou, me veio essa memória. Não, mas legal que vocês falaram isso, porque o olfato é um dos sentidos que está mais diretamente conectado com uma área do cérebro específica que é responsável pelo processamento das memórias e com uma outra que é responsável pelo processamento das emoções. Então, assim, é muito automático, é involuntário. Você vai sentir o cheiro da jujuba e já vai, assim, mesmo que você não queira pensar na sua infância, sei lá, você não quer pensar nisso, mas assim, o cheiro vem, a memória vem junto, independente da situação. Você tá no meio de uma reunião de trabalho e vai ver aquela memória. E a gente tem que saber usar isso de uma forma mais estratégica, tanto para trazer memórias positivas, tipo o cheiro do pãozinho da padaria, ou o cheiro do cafezinho, o cheiro do bolo da casa da avó, como para criar novas memórias. Então, assim, qual é o cheiro da sua marca, tipo o cheiro da Melissa, que onde quer que você esteja, você sente aquele cheiro, vem a imagem. Você pode nunca ter usado uma Melissa, mas assim, você já passou numa loja, na frente, não precisou nem entrar. Ou já trabalhou com alguém que usa Melissa, que aí vem o cheiro, tá do lado, vem o cheiro da Melissa ali. Hoje em dia, as marcas já estão sabendo usar isso melhor, ainda vai evoluir muito, mas assim, as marcas já estão começando a criar não só o logotipo e tal, mas o cheiro da marca. Porque aí qualquer cheiro parecido que você sinta, em qualquer situação, não precisa ter um esforço deles de levar o cheiro até você. Você já vai lembrar daquilo e aquilo vai estar, então, sempre presente na sua memória. E assim, o cheiro é totalmente ligado ao processo de tomada de decisão. Então, o pãozinho da padaria, né? Não é à toa que eles estão trocando de tempo em tempo, chega o pãozinho fresco, aquela coisa deliciosa, porque influencia muito na gente decidir comprar ou não. Cheiro do carro novo, mesma coisa, né? Você compra o carro, a melhor coisa que tem lá é o cheiro. E quando começa a perder o cheiro, você já fala, acho que tá na hora de trocar. Então, assim, ou tenta achar aqueles Glade pra enganar. Hoje em dia eles já fazem isso de uma forma estratégica, né? Mas antes era muito acabava acontecendo, assim, e eles perceberam da importância que o cheirinho tinha. Só agora lembrando o cheiro, que eu acho que eu sou mais forte do que essa vontade aí, mas
aquele cheiro de milho na saída do metrô. Ai, nossa. É que é enjoativo pra algumas pessoas. Então, pra algumas pessoas é enjoativo. Pra Nossa, mim dá pra mim muita não. vontade, mas eu já comprei algumas vezes e o gosto não é igual. O cheiro é muito melhor. Aí eu não compro mais. Mas dá muita vontade. Toda vez que eu sinto, eu falo, nossa, que cheiro bom. Mas Ou aí não dá. aquele Amendoim, amendoim. é. Nossa, como cheira aquilo. Pipoca doce também. A pipoca doce também, o cheiro é mais gostoso do que o Mas quem trabalha bem essa questão de cheiro também, que eu acho, né, é a Farm, né, aquela loja de roupas e tal. O cheiro é incrível, assim. Você passa na frente, você sabe que é aquela loja. Não que eu queira comprar as roupas, mas você sabe, você sabe a identidade da marca, né? É verdade. Eu acho que eles trabalham isso muito bem. Então Coisas que agora- outros estão tentando fazer. E tem né? gente que tem vendido agora o cheirinho, né? A própria Melissa vende o perfume. Ah, mentira. Ah, eu não sabia que eles vendiam. É, o cheirinho tem. Nossa, mas o Aquela, cheiro é acho tão que é forte. aquela Lelis Blanc, acho que também. Não sei se é esse o nome. Eu sei que tem algumas marcas que têm esse cheiro bem marcante e agora estão começando a vendê-lo. Então agora quando você vai contratar uma agência de publicidade ou marketing para estudar a sua marca, você tem logotipo e cheirotipo. Cheirotipo. Exatamente. E tem o som também, som ambiente também, que tem Sonotipo. sido muito usado, né? Que nessas, tipo, Marisa, Pernambucana, sei lá. É essas- mesmo? Eu nunca reparei. Se você, tipo, a Forever é um exemplo muito claro. É Você entra verdade. lá, você tá naquela música Eletrônica. eletrônica, batida forte, que é de pressa de comprar as coisas pra... Ah, Tipo, tô na empolgação e vou pegando, né? Pelo menos essa é a ideia, né? Não sei se Aham. na prática funciona. acho que sim. Sim, sim. Mas a ideia do som nesse espaço é pra, tipo, você ficar ligadão lá, falar, vi essa roupa, quero ver aquela outra e vai pegando. E assim. aí entra de novo as luzes, as cores, Também. né? Quantas vezes a gente escutou desde pequeno que McDonald's é fast food, por isso que é vermelho, amarelo, precisa sentar e bem iluminado, você sentar e comer logo e sair, né? Exatamente, assim, a música, ela influencia não só o nosso ritmo, do tipo, comer mais rápido ou comprar mais rápido, mas assim, dependendo do tipo de música que você escuta, você já sente todo um arrepio, fica com vontade de chorar, ou começa a querer balançar, vai entrando no clima. Então, assim, você entra, sei lá, numa loja de surfista, ou numa loja, sei lá, mais... não sei, mais cool, assim, dependendo do tipo de música, você já se sente naquele personagem. Então você já se identifica com Verdade. aquelas roupas e já começa a Talvez querer você não comprar. tenha nada a ver com aquele estilo. Nem sabe surfar. Mas você se sente. Exato. Caraca, eu vou essa bermuda quando eu for surfar. Nunca surfei, mas quando eu for vai ficar da hora. É isso. Você se sente naquele estilo, né? Aí coloca até um simulador lá pra você testar a prancha e bora, pronto, fechou. Mas isso são, de novo, algumas soluções interessantes e que a gente vê muito na arquitetura, sem dúvida, mas na arquitetura mais assim, de grandes marcas, que talvez pensem de uma forma mais ampla, né? Mas pensando na residência das pessoas, assim, é um pouco ouvir Ou delas. até no trabalho, né? Ou no trabalho, é um pouco colher naquele momento que o arquiteto está ali buscando entender a pessoa e também tentar entender o que ela, quais tipos de escolhas ali de sentido, né? Tem o tato também que a gente não chegou a falar ainda e que pode trabalhar e de que forma isso influencia nas memórias das pessoas e isso aplicar no projeto. Seria mais ou menos isso, assim, que hoje a arquitetura residencial está um pouco tateando ainda para alcançar o que hoje grandes marcas que a gente citou já fazem, né? Hoje em dia, assim, o grande desafio para os arquitetos quando faz residência e tal, é entender quem é o cliente. Porque em uma entrevista normal, pergunta e resposta, não necessariamente ele vai falar tudo o que ele tem. Aquela base do iceberg não é consciente. Então ele vai responder só com aquele topo. E aí muitas das informações, se a gente não souber cutucar, né, então, puxa, assim, ele responde de um jeito, mas assim, não fica satisfeito com a primeira resposta, né? Vai cutucando, tenta descobrir quais são as memórias, né? O que tem significado para aquela pessoa, o que emociona ela, pede para ela, sei lá, mostrar fotos, assim, não ser uma coisa puramente racional, pergunta e resposta. Porque aí quanto mais a gente entender a pessoa a fundo, mais a gente consegue ter ideias de que elementos usar para ter uma função específica para aquela pessoa, porque o que eu uso para um cliente não necessariamente eu vou usar para o outro. Então, assim, é
bem importante ter esse cuidado, porque a gente não tem acesso ainda a esses aparelhos, né, para medir reações, então medir o batimento cardíaco, sudorese, a gente ainda não é tão acessível. Já tem muita coisa sendo oferecida, mas não é tão acessível. Então a gente ainda não consegue, não é tão fácil para os arquitetos medirem, né, fazer uma entrevista e já ir medindo, né, as reações da pessoa, do organismo e tal. Então a gente tem um trabalho aí já que a gente não consegue medir, como é que a gente descobre essas informações? Ou seja, quando você for apresentar o projeto, você já fala, antes de você coloca um polar aqui pra mim, só pra eu controlar rapidinho, e eu vou só dar uma espreada num cheirinho aqui ao redor, pra ver mas eu conheço gente que apresentava projeto, né, escritórios de arquitetura, que quando o cliente vinha no escritório, ele colocava todo um cheiro para receber o cliente. Então, não sei se funcionava, mas era a ideia daquele cheirinho de calmante, né? Então o cliente vinha para não ficar estressado. Devia ter tanta treta na mesa. Mas assim, o Google, foi esse ano inclusive, teve a feira de design em Milão, e eles estavam com uma pulseirinha, eles tinham 3 ambientes diferentes, e eles deram para todo mundo que ia circular pelos ambientes uma pulseirinha que media várias variações, eu não lembro exatamente quais, mas tipo, sudorese, batimento cardíaco, pressão e tal, e aí você conseguia perceber o que cada ambiente gerava em você. Então, assim, e é uma pulseirinha, é um negócio super leve e que daqui a pouco vai ser vendido, acessível. Vai ser super acessível. Vai vir nos sucrilhos ali, tipo, no Kinder Ovo. Sou surpresinha. Pra monitorar as criancinhas, né? Mas eu acho que a diferença é que pra residência, né, eu acho que ainda tem uma dificuldade porque é muito visual ainda quando a gente apresenta um projeto, né? Então não adianta a gente colocar todas essas outras questões de sentidos, sendo que o que vai ser aprovado é o visual, né? Ainda acho que é muito nesse aspecto. Por mais que a gente traga alguns termos técnicos ali, a decisão final é visual. Acho, pelo menos as minhas experiências. Mas por isso que cada vez mais estão investindo nessa questão do VR, da pessoa se sentir lá mesmo sem existir o espaço. Né? Então ela quase está sentindo mesmo que seja visual. Isso de alguma forma deve vir na cabeça dela como se ela estivesse já nesse ambiente construído. E isso não é mais uma sensação só visual, causou outro tipo de sensação nela. Por isso que o VR tem funcionado e tá bombando. E tem. Mas acho que o VR ainda é muito visual. É visual, mas aquele visual faz o cliente sentir outra coisa e não simplesmente entender o ambiente porque aquilo é uma imagem. Tipo, um 3D estático é muito diferente de uma apresentação VR. Mas aí no VR você consegue ter até som, né? Se você põe um fone na pessoa junto mas com... a gente coloca que tipo de som? Né? Não, então, aí... Aí que tá essa ideia de como pensar para além só, né? Eu acho que aí essa ferramenta ajuda um pouco nisso, né? E dá pra soltar ali também um glaze, se for o caso. A gente vai pedir patrocínio. Entrou no banheiro? Fricou. Já existem tecnologias mais avançadas que o VR, mas obviamente elas são super caras, assim. Mas a ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, eles gastam, assim, investem uma grana para entender como é que a gente consegue pesquisar de uma forma muito mais rica, já que o espaço é muito rico, né? Então não adianta a gente ter só a imagem 2D ou 3D que o VR vai dar pra gente perceber realmente como o espaço influencia a gente. Então, na falta, né, no nosso caso, que a gente não é a Academia de Neurociência para Arquitetura e não tem grana para, às vezes nem o VR, mas assim, já com o VR a gente pode tentar, sei lá, improvisar. Então você tá vendo que o cara tá entrando na sala, você já faz o seu sprayzinho de algum cheiro, ou do cheiro da planta, do paisagismo que ele escolheu, do vaso que vai ter na sala dele, né? Ou então ele tá passeando por um lugar e você faz ele pisar no carpete ou na madeira, porque ele vai sentir, através do tato, só do piso, ele pode estar descalço até pra sentir melhor, já que é a casa dele, né? E aí você faz ele pisar em diferentes, sei lá, põe um tabladinho, assim, de diferentes texturas pra ele experimentar. Então, assim, na falta da gente ter ainda acesso a uma tecnologia super avançada, a gente consegue improvisar para melhorar essa experiência do cliente. Mas eu entendo a questão do Satoshi, que é muito... não que é mais simples, mas é mais fácil de ser executado quando, por exemplo, no caso da loja, você já tem a loja, você já tem como fazer todo o ambiente para a pessoa ter aquela sensação, ou a Disney. E no nosso caso, o ambiente não existe. O ambiente a gente está propondo como ele vai ficar. E aí é muito mais difícil de você fazer ele sentir aquele ambiente sem ele existir. Eu estou vendendo uma coisa que é uma ideia, é um desenho. O que eu vendo é um desenho, é uma ideia, é um conceito. O que o arquiteto vende. Então, como que eu faço ele ter mais essas sensações para ativar
o cérebro dele a todas essas questões que a gente conversou, sendo que aquele ambiente não existe. Mas eu acho que, só rapidinho, eu acho que, sim, de fato a gente tá ali vendendo aquele desenho, aquela ideia, mas eu acho que não é uma coisa tão assim de imediato que você... Eu acho que é o diferencial de você conseguir fazer uma leitura um pouco mais a fundo da pessoa, e aí é para ajudar o próprio arquiteto nas suas escolhas. Então, por exemplo, se você percebe que a pessoa tem um gosto, de novo, né, cresceu no meio do mato, poxa, então talvez, e ver que isso é uma coisa que traz lembranças boas, por que não usar mais acabamentos de madeira? Por que não fazer uma paleta de cores que vai para esses tons do verde ou mais, né? Enfim, eu acho que é um pouco até como um auxílio para o próprio, para você conseguir atingir ainda mais as expectativas do cliente no final, e não tanto ali de fazer, que a gente tem artifícios como o VR e tal, mas não tanto de ali providenciar naquele momento da apresentação uma experiência tão completa. Eu acho que ainda um pouco antes, né, que a neurociência... Na parte da criação do projeto. São duas estratégias diferentes, na verdade, né? E podem ser usadas em conjunto, obviamente. Mas tem todo um antes de inspiração, que é fundamental, e aí tem esse depois que você já teve, né, concebeu ali o seu projeto, e aí sim você faz o cliente ter aquela experiência o mais realista possível. Mas assim, quando a gente fala principalmente de residência, né, não precisa, assim, ficar só na mão dos arquitetos essa preocupação de melhorar a experiência. Então, assim, os próprios moradores, ou enfim, todas as pessoas que são usuárias do espaço, qualquer espaço que seja, saber utilizar melhor, porque muitas vezes a gente paga o arquiteto para fazer alguma coisa e assim, depois não muda nada. Só que assim, a sua vida vai mudando, você precisa se adaptar aos espaços e adaptar os espaços à sua vida, não é só você que se adapta. Então assim, as pessoas às vezes pagou e tal, e fica com dedos de mexer, mas assim, transforma aquilo, traz mais elementos seus, e ainda mais que você vai mudando ao longo do tempo. Então assim, aquele espaço tem que mudar como você, é uma extensão do seu corpo, né? Voltando um pouco, a questão da loja e residência, é que loja a gente pode trabalhar com protótipos, né? Então a gente vai prototipando coisas para ver se faz alguma diferença. E a facilidade deles comprar uma ideia é muito maior por causa do financeiro, né? Então eu tenho alguns clientes que é muito fácil. Vamos fazer uma loja piloto. Faz a loja piloto, deu certo? Vamos para as outras. Não deu certo? Vamos ver o que está errado e vamos arrumando. Então é muito mais fácil você ir numa loja do que numa casa. A casa você vai fazer uma vez só e não vai ficar testando, né? E já puxando o que a André estava falando sobre a questão do ambiente, de mudar e tudo mais, eu acho que a gente vê isso refletido muito claro hoje em dia nessa questão do novo conceito de open space de trabalho, de ter sempre aquele espaço de descompressão, que aí tem críticas e tem pessoal que fala muito bem, tem pessoal que fala muito mal, porque na verdade tem dois sentidos, dizem que tem dois sentidos em ter esse espaço mais leve, só que ao mesmo tempo dizem que ele é mais leve justamente para você se sentir lá mais confortável e acabar trabalhando 12 horas em vez de 8, porque o tempo passa mais, você fica mais tranquilo, sente bem e você acaba trabalhando muito mais. Então eu acho que a gente já começa a ver isso refletido na parte de comércio, na parte de corporativo, né? Mas eu vejo escritórios que teoricamente seriam super clássicos, que tem que ser aquela madeirona, escritórios de advocacia, que estão já indo para essa parte do open space, e obviamente que isso, acho que você vai conseguir explicar melhor o como que esse open space faz a pessoa se sentir versus aquele escritório antigo de baias, cada um com a sua dividida, ninguém enxerga ninguém, só o seu computador, que era a ideia de você ficar as 8 horas focado olhando para o seu computador, e agora ter um espaço de ping-pong, pebolim, copo à vontade, comer à vontade, café. Nossa, onde que é esse trabalho? Hoje em dia todos os coworking são assim, né? Coworking, o WeWork, que tem um a cada esquina quase, aí tá mais que Facebook, McDonald's, Google. Facebook, mas é isso que eu tô falando, estão pegando esse conceito e puxando para escritórios que não são tão descolados como essas marcas, mas que estão tentando usar isso para influenciar o dia a dia dos funcionários deles, né? O que as pessoas têm que tomar cuidado é que assim, a gente vê, sei lá, o modelo do Google, por exemplo, e aí você quer aplicar na sua empresa, mas assim, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para os outros.
outros. Então, assim, você tem que entender qual é a sua empresa, que cultura que é a da sua empresa. De repente, você cria um espaço de descompressão, ping-pong e tal, e toda vez que você vai pra lá, você se sente julgado pelos seus colegas ou pelo seu chefe. Então, na verdade, aquele espaço fica um elefante branco, porque, assim, quem for tá se sentindo mal, não tá descomprimindo, porque se sente observado, e aí você investe num espaço que depois vai ser subutilizado. Então, assim, você tem que juntar com o projeto de arquitetura um projeto de mudança de mindset, muitas vezes, das empresas. E ainda assim, você tem que entender, do mesmo jeito que na casa você entende quem é a pessoa que vai morar, na empresa você tem que entender que atividades eles fazem lá, porque dependendo do tipo de atividade, você tem que sair do open space e você tem que ter uma sala, não precisa ficar só naquela sala, mas você tem que ter a opção de se isolar para se concentrar melhor, porque o open space às vezes não ajuda, ele é bom para trabalho criativo, colaboração, mas se você precisa de silêncio e foco, concentração, você tem que se isolar. Então o Google equilibra, geralmente você tem lá os grandes espaços, mas aí você vai lá e tem uma salinha micro para você ficar sozinho, para você chamar um colega e fazer uma reunião. Um call, exatamente. Então, assim, não é aquela coisa ideal de olhar e falar, eu vou fazer na minha empresa. Não. Entenda o que a sua empresa precisa. E aí você adapta aquilo legal que você viu para as suas necessidades. Essa questão eu acho que também está muito ligada ao comportamento da evolução da espécie, né? Vamos pôr assim. Porque eu acho que essa coisa do open space está muito ligado também a como essa nova geração vem crescendo, né? E diferente da época dos nossos pais, que era diferente da época dos nossos avós. Então acho que essas coisas, pelo menos eu, né, acredito muito em ciclos, né? Então, conforme, sei lá, daqui 30 anos, talvez o open space não seja mais o ideal, né? Talvez seja trabalhar em box, tipo, cada um na sua casa, online só. Então, eu acho que essas coisas vão mudando conforme o tempo. Não que isso seja, que nem ela falou, uma regra para todos, porque cada um é uma pessoa, é um individual, né? Que nem aquela frase que todo mundo fala, todo mundo é igual. Com ressalvas. Não é bem assim. Homem né? é igual a mulher, só que homem. É isso. Todo mundo é igual, só que não. O que você tem que respeitar é as diferenças, né? Não a igualdade, né? Que nem todo mundo coloca. Então, respeitando as diferenças, entendendo as questões de quem trabalha com você, que nem a casa é uma coisa muito individual. Acho que é muito entender os momentos, né? E como isso vai sendo aplicado em cada espaço. E essa evolução que você está falando da espécie, na verdade, também tem a ver com a evolução tecnológica e tudo mais, como você falou. Tecnologia. Hoje, né? naquela época não existia home office, né? Hoje em dia tem o espaço o coworking, ou seja, várias empresas juntas trabalhando, cada uma na sua área e trabalhando bem juntos, mas sempre precisando talvez daquele momento de concentração, aquele espaço para não ouvir a gritaria da outra empresa. E o home office que só é possível por causa da tecnologia. E daqui a pouco a tecnologia pode estar tão avançada que não exista mais prédio comercial e cada um trabalha na sua casa e faz tudo na sua casa. E talvez você mude a forma de projetar, porque hoje os apartamentos têm 12 metros quadrados, 20 metros quadrados, porque se pensa que você quase não passa o seu tempo lá. Quando você está lá, você está dormindo. E aí talvez você comece a mudar a forma de projetar, os tipos de projeto de apartamento, porque passa a ser o lugar que você fica a sua vida inteira. O tempo inteiro você não sai da sua casa, sei lá. Pode ter muitas evoluções junto com a tecnologia. Né? Assim, e legal isso que vocês falaram da evolução, que assim, existem dois tipos de evolução. Um é a evolução da espécie, que aí a gente precisa de milhões de anos recebendo estímulos parecidos para conseguir evoluir. Por isso que o nosso cérebro, né, responde à natureza tão bem, porque ele ainda acha que a gente está lá, por mais que há muitos anos, centenas de anos, a gente já vive em cidades, ainda assim não foi tempo suficiente para o cérebro se adaptar. Mas existe uma coisa que foi descoberta até que recentemente, que foi confirmada, né, que o nosso cérebro, ele é plástico. Então, ao longo de toda a nossa vida, ele vai se transformando conforme as experiências que a gente vai vivendo. Então, aí sim, né, surgem novas tecnologias, a gente vai se adaptando. Essas crianças que nascem agora e já estão com o smartphone na mão, assim, com 2 anos já sabe mexer naquilo, elas vão ter um cérebro completamente diferente do nosso, não em termos evolutivos, nesse sentido vai ser o mesmo, porque não passou tanto tempo assim, mas como o cérebro é plástico e tudo que a gente faz ao longo da nossa vida transforma o cérebro, aí elas vão ter um comportamento completamente diferente lá no final. Mas vocês falaram do home office, e eu, pelo menos hoje em dia, eu não acho que é uma coisa que vai dar certo no futuro 100%, porque
pensa, se você deixa a pessoa fazer o que ela quer da vida dela, muita gente que já faz home office, eu conheço algumas pessoas assim, elas acabam passando assim, 90% do tempo delas em casa, porque você acorda, você tá de pijama, você tá com preguiça, aí você já vai escrevendo relatório, aí você almoça, quer economizar, então você não vai sair, almoça em casa e tal, e quando você vê, sei lá, você tá com um filho, então assim, você passa o dia inteiro ali em casa meio que preso, seja pelo trabalho, pelo filho ou pela preguiça. Só que a gente sabe que isso é extremamente prejudicial pro cérebro. Você ficar em ambientes minimalistas, né, não ter estímulo, não sair, não ver outras coisas, isso prejudica o nosso cérebro. É aquilo que eu falei de quando a gente chega mais velho, a gente tende a ficar mais no mesmo lugar, tem mais preguiça, dor no corpo, se aposenta, fica em casa, e aí o cérebro ele vai ficando muito menos saudável. É tipo o nosso corpo, se você passa a vida sentado na escrivaninha no computador, você fica fraco, sem equilíbrio, sem rapidez. Se você vai na academia, se você vai caminhar no parque e tal, você treina o seu corpo, ele fica muito mais saudável, mesmo com você envelhecendo. E o cérebro é a mesma coisa. E a partir do momento que a gente deixa todo mundo livre para fazer o que as pessoas quiserem, as pessoas não estão preparadas psicologicamente para saber que elas têm que se forçar a sair de casa. E aí, assim, os problemas de saúde que isso vai gerar no futuro, e aí vai sobrar pro governo ou pro chefe, né, pra empresa cuidar das pessoas e tal, acho que vai ser enorme. Então, a partir do momento que eles começarem a sentir isso, as pessoas, os chefes e o governo têm um papel fundamental de garantir que as pessoas saiam de casa, que elas passeiem por caminhos interessantes, que deem esses estímulos para que o cérebro delas não venha a definhar antes do tempo, ou enfim, ficar, sei lá, não perder um pouco a memória não funcionar tão bem, ou o cérebro fica muito mais devagar, impreciso e tal. É interessante, nunca tinha parado para pensar dessa forma, apesar de vivenciar um pouco esse cenário, porque até pouco tempo tá trabalhando só de casa, né? E aí é isso mesmo. Não, claro, você sai, você vai visitar o cliente, você vai visitar, sei lá, a montagem do jardim, alguma coisa assim, né? O 100% do tempo. Mas aí eu percebi que quando você tinha reunião de manhã, então vamos lá, né? Mas você tá naquele comodismo de tipo, levantar, arruma suas coisas e ok, ainda que, né, não é que eu ficava de pijama o dia inteiro, mas você lá para umas 8 da noite você tirava o pijama. trocava por outro, né? Pra sair pra jantar. Pra ir pra balada. Mas é verdade isso, como o cérebro vai a pessoa como um todo, né, vai se acostumando com a situação, e aí quando você tem que sair, você fala, tem que sair, não é aquela coisa tão natural, você meio que, né, tem. Não, e você falou de visitar o cliente, mas assim, é porque a sua profissão exige isso, mas pensa os caras de TI que já passam o dia na frente do computador, verdade. então... Fone, fica com fone o tempo E inteiro. esse efeito a gente só vai ver a longo prazo. Então não é que agora, as empresas agora estão investindo muito em home office. Tem áreas, acho que da Vivo e tal, que assim, 100% do tempo alguns funcionários ficam em home office. Mas a gente só vai conseguir medir se isso que eu tô falando vai acontecer ou não com o passar dos anos, depois de muitos anos de alguém nessa função, nessa condição, aí sim a gente vai ver como isso tá impactando. Então não é rápido que a gente percebe. E aí que tá o perigo. É isso que eu ia falar. Eu acho que uma empresa ou o governo, que seja, ele não vai deixar de fazer uma atitude que para ele financeiramente, querendo ou não, é o que move essas empresas maiores financeiramente, vai trazer retorno. Eles não vão deixar de fazer isso porque talvez um estudo diz que isso vai ser ruim para ele daqui 30 anos. Ele não sabe nem se ele vai se não vai ter falido daqui 30 anos, então a gente vai precisar viver isso para mudar. Como a maioria dos problemas de saúde que são causados, apesar de muitas pessoas conseguirem antever, a gente tem que esperar acontecer para depois começar a correr atrás daquela cura, né, de como resolver aquilo. E assim, só para deixar claro, eu não tô criticando o home office, eu acho que tem que ser um equilíbrio, porque você se sentir no controle da sua vida também faz bem. Então assim, você ter a opção de pelo menos 1 ou 2, 3 vezes por semana, você escolher trabalhar em casa, é legal, mas aí você ter que ficar 100% do tempo em casa, aí é o que eu tô criticando, mas assim, você não precisar ir pro trabalho alguns dias, eu acho isso excelente, porque você se sente no controle da sua vida. E tem outras questões envolvendo, né? Mas cidade de São Paulo, a mobilidade é complicada, então também tem isso, a pessoa que perdia, sei lá, 3 horas no trânsito, né, esse horário, essa quantia de horas ela vai usar de uma forma melhor pra ela.
dela, né? É uma questão de achar um equilíbrio. É. Então, assim, alguns dias você acaba tendo que perder no trânsito, mas outros dias você ganha essas horas, fica em casa. Aí você equilibra tudo. Eu acho que isso já liga um pouco com o neurourbanismo que a Andrea falou no com comecinho, certeza. que às vezes até te ajuda a decidir a melhor região para morar, atrelado ao onde é o seu escritório, e justamente isso, às vezes eu prefiro gastar um pouco a mais no aluguel, sabendo que eu talvez não vá precisar de carro, eu tô perto do metrô e eu sempre sei que eu vou demorar sempre o mesmo tempo para chegar no meu escritório, ou alguns dias eu faço home office e tal, ou eu vou gastar bem menos, só que eu vou demorar 2 horas porque eu tenho que pegar 3 conduções e tal. Então fazer esse cálculo, obviamente que é muito difícil de colocar na balança, né? Mas da qualidade de vida, principalmente nessa questão urbana do trânsito de São Paulo, e tem a ver com o que isso te estimula na sua cabeça, né? Eu prefiro dormir 1 hora a mais e ter que andar de transporte público, ou eu prefiro acordar mais cedo todos os dias, talvez chegar final de semana e dormir o dia inteiro porque eu tô quebrado, e pegar 3 horas de trânsito todos os dias, sabe? Que é um investimento, né? Tempo é dinheiro também. Sim. Então, você ganhar tempo vale a pena às vezes. Eu penso assim. Satoshi ia falar. Eu acho que esse movimento, né, que existiu do home office foi muito pela busca da liberdade, né? E não de ficar em casa trabalhando de boa, mas sim de poder ter a possibilidade de conhecer novos lugares e trabalhar de onde está. Eu fiz um curso do Officeless, né, que é um pessoal de Brasília, que eles falam que home office não é que eu trabalho de casa, eu trabalho de onde eu posso, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, né, até de mindset mesmo, né? Então essa questão do comodismo, talvez que é a sua grande crítica, deve ser para as pessoas que acham que o conforto é estar em casa, né? E não buscar essas novas possibilidades de aprendizagem, né? De conhecer novos lugares, novas culturas, fazer cursos em lugares que você jamais imaginaria se não tivesse um emprego, né? Então, tendo um emprego, você podendo trabalhar, estudar lá, então é um ganho para sua vida. Então, acho que isso vai ser uma tendência, acredito. Não que seja a maioria, mas eu acho que é um nicho que tem e que eu tenho buscado, né? Acho que na arquitetura ainda é um pouco difícil. Eu tenho tentado faz uns 3 anos essa possibilidade de estar em outro lugar desenvolvendo um projeto em São Paulo, por exemplo, só que ainda a gente é muito presencial, né? A gente precisa estar na obra, a gente precisa olhar no rosto do cliente, que o cliente quer ver você de pertinho, né? Então ainda a gente tem algumas exigências que não permite fazer esse tipo de trabalho, mas conheço outras funções que poderiam fazer que não precisa estar perto, né? E conheço pessoas que fazem isso, né? Então conheço pessoas que estavam em São Paulo há 2 anos atrás, que hoje estão nos Estados Unidos e que estão trabalhando, fazendo projetos aqui, daqui, lá, né? Então para eles está tranquilo, eles estão fazendo faculdade lá, uma especialização, e que pode, sabe que vai ter um dinheiro entrando no final do mês, que pode estar continuando a vida normalmente, sem se preocupar muito com eu acho que o medo, né, que as pessoas têm de, vou me mudar, como é que eu vou fazer para me sustentar, né? Como vai ser minha vida, começar do zero, né? Então, eu acho que tem essas questões que eu acho que eu acho que nessa questão é específica com a questão da arquitetura no Brasil, isso que você falou de muitas vezes você precisar do presencial, o arquiteto, porque a arquitetura o cliente ele é um pouco desconfiado quando relacionado à arquitetura. E a gente também é desconfiado também com a execução, né? Então por isso que a gente vai lá quer ver de pertinho. Exato. Né? Mas e aí tem um pouco de como a relação do cliente com o arquiteto no Brasil especificamente, de precisar desse contato físico, pessoal, para poder ter a confiança naquele cliente, e aí por isso que talvez quebre um pouquinho do que a gente está falando de home office. Mas para você ter uma ideia, na startup, na UPIC, a gente, por exemplo, todos os desenvolvedores são de Brasília. Nunca vi. Já converso com eles todos os dias, nunca vi, não sei nem a cara deles direito, porque a gente nem usa o WhatsApp, a gente usa o Slack, que é outra forma dessa comunicação. E é isso, eu nunca vi. Todos os desenvolvedores, tecnologia, tudo de Brasília. A gente tem arquitetos que fazem todas as nossas consultorias do Brasil inteiro. Nunca vi, entendeu? Mas faço reunião semanal com todos eles. Então, essa ideia que você falou do home office, né? Não da ideia de, tipo, vou ficar em casa de pijama todos os dias. E sim de você conseguir escalar ou chegar a profissionais do Brasil, do mundo inteiro, sem esse problema de ter que ter um encontro pessoal ali, né? Eu acho que
nesse caso, o home office é uma tendência mesmo. Eu fiz um tempo de home office quando eu morei em Londres fazendo meu mestrado e eu continuei trabalhando para a FGV aqui do Brasil. Então me ajudou muito e foi exatamente isso. Eu queria ser livre para ir lá estudar, mas não queria perder aqui tanto o contato, né, o trabalho e como a ajuda financeira. E então para mim foi importantíssimo isso, mas assim, é muito uma questão cultural, ainda mais quando a gente depende de um chefe, né, não é uma empresa que é nossa, desse chefe talvez saber identificar quem são as pessoas que não vão ficar de pijama. Assim, mesmo porque numa fase da vida, por exemplo, como eu estava em Londres, lógico, era a primeira vez na Europa, queria viajar, conhecer, fiz amigos na faculdade e tal, então assim, você tem uma outra pegada, mas ainda não tô nesse momento, mas imagina você com filhos, cansado, então chega uma etapa na vida que talvez você não tenha mais, ou pelo menos algumas pessoas, obviamente não todo mundo, não tenha mais essa pegada. E aí tem que ter alguém cuidando quando você tá numa empresa maior que não é a sua, né? Tem que ter alguém, sei lá, supervisionando pra ver se você não tá indo pra um caminho que não é tão positivo assim. Essa escolha não ser sua, essa escolha da empresa, e aí a partir desse momento essa empresa também tem que dar uma controlada pra saber se isso tá fazendo bem pra pessoa e pra empresa. Por isso que acho que também outra tendência do mundo é não as empresas não contratarem as pessoas como pagam salário mensal, né? E sim por projeto. Né? Então acho que entregou é o que vai receber, né? Eu acho que é meio que vai ser nesse modelo, né? E não que nem a gente tá acostumado de meio que prender um funcionário com você, não faz o menor sentido. É o CLT, né? Ou o PJ preso também, que é um absurdo. Tipo um PJ que tem contrato de exclusividade, eu nunca vi isso. Tive bastante, na verdade. Ele é um funcionário, ele só é outra forma de contratação. É só isso. Só não paga o imposto pela empresa, né? Quem paga é o funcionário. Tem alguma outra consideração a respeito, assim, do que você, até como você trabalha hoje? Então, hoje, basicamente, é dando essas aulas, né? Seja cursos livres ou dentro do MBA, atuando mesmo como arquiteta, hoje você não... Não, hoje eu não faço mais projeto, eu faço consultoria em neuroarquitetura, então eu oriento os arquitetos, né, mas eu propriamente dito assim, não faço mais os projetos, não desenho mais. E aí aulas, treinamentos, palestras, assim, isso é a minha paixão, fui descobrindo ao longo do tempo que eu adorava isso e aí tenho... viajado o Brasil todo, assim, inclusive para divulgar o tema, porque ainda não é tão discutido assim. Aqui a gente não tem um curso, uma pós-graduação focada nisso no Brasil, mesmo em outros lugares do mundo, assim, os Estados Unidos está muito avançado, porque tem essa academia em San Diego, na Califórnia, mas em outros lugares você não encontra com facilidade, então é importante, por isso eu fiquei muito feliz com o convite, a gente divulgar isso para que cada vez mais as pessoas se interessem. Inclusive eu fico muito feliz que através do meu site, cada vez mais entra em contato comigo alunos, pedindo ajuda e bibliografia, porque eles estão empolgados com esse tema, mas ainda o mundo acadêmico ainda não está valorizando tanto a neuroarquitetura. Legal. E aí eu acho que é muito legal para quem está ouvindo, seja arquiteto ou entusiasta da arquitetura, que é um pouco do que a gente falou logo no comecinho, que é assim, pro arquiteto é muito claro. Eu sei muito bem que um ambiente bem projetado, bem planejado, vai trazer benefícios absurdos para o usuário. Só que só a neuroarquitetura consegue provar isso, né? De certa forma, explicar para o cliente como que aquilo vai reagir na vida dele, né? Na cabeça, e como que ele vai... Por que ele vai viver melhor? Se o cliente pergunta, dessa forma você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. É por quê? Porque eu sei, vai, entendeu? Então, eu acho muito interessante. Acho que os arquitetos estão ouvindo, procurar e pesquisar e ir mais a fundo, entrar no site neuroau.com. Tem muitos artigos e tem contato da André também, daqui a pouco ela já passa também pra gente, para quem quiser contratar palestras, aulas e tudo mais, consultorias. E eu acho muito importante, porque na real a gente não tem nada disso na faculdade, né? Mais uma das falhas que a gente sempre cita do curso de arquitetura aqui no Brasil, e mesmo para pós, para qualquer coisa, a gente sabe que é isso, a gente tem muito claro, a gente tenta provar para o cliente depois que a obra está pronta e vai lá e pergunta, cara, você não viu como você tem uma qualidade de vida melhor? Putz, é verdade, tem. Mas até lá, até eu tentar provar,
porque ele tem que contratar o meu projeto, putz, aí são outros 500. Aí é muito mais foda de você comprovar isso, né? E Então... um outro ponto que a gente acabou não comentando tanto, mas ele é bem, bem importante de ser destacado, é a questão ética do uso da neuroarquitetura. Porque aqui a gente falou de usar, né, para o bem, qualidade de vida, longo prazo e tal. Mas, assim, pequenas características do ambiente transformam o comportamento da pessoa naquele momento. E, assim, então, como é que eu faço? O que eu coloco no meu ambiente para fazer a pessoa comprar mais? Ou para a pessoa não perceber os defeitos do meu produto? Então, assim, existem vários truquezinhos que podem ser usados mais pro bem ou mais pro mal. Então, tipo, a altura do pé direito do supermercado. A maioria deles tem o pé direito mais alto, porque o pé direito mais alto deixa a gente um pouco mais distraído. Isso tem estudos que provam, que mediram isso estatisticamente. Né? A gente fica mais distraído e compra mais produtos com defeito. E quando o pé direito é mais baixo, a gente presta mais atenção, a gente fica muito mais alerta, mais concentrado naquilo que a gente está fazendo, não fica tão avoado, e aí você percebe que o produto tem defeito e deixa ali na prateleira. Então, assim, tem vários detalhes do projeto de uso de cor, das formas, da altura do pé direito, que vão transformar completamente o comportamento das pessoas. Inclusive, a gente, assim, eu falo sempre para os meus alunos pensarem que comportamentos você quer estimular e que comportamentos você quer não, assim, você quer vetar, que são importantes que não aconteçam, tipo, sei lá, uma briga entre os vizinhos no condomínio, coisa assim. E aí a gente começa a pensar que elementos da arquitetura a gente vai colocar para tentar conduzir isso, porque apelar pro racional, que é aquele topo do iceberg, eu falar, por favor, você é tão educado, né? Não briga com seu vizinho, respeite o outro e tal, não funciona tão bem. Muitas vezes colocar uma placa não pise na grama, tipo, né? Isso, não funciona. Mas aí com algum elemento lúdico, ou algum elemento, assim, mais destacado, físico e tal, você consegue transformar o comportamento daquela pessoa sem ela perceber que você transformou o comportamento dela, nem que tinha uma pista ali no ambiente para transformar. Inclusive, para quem quiser saber mais desse tema, tem um livro muito legal que chama Nudge, Nudge, que é do cara que ganhou o Nobel de Economia em 2017. E a gente fala que é neuroeconomia, né, ou economia comportamental, porque ele mostra exatamente como essas decisões são irracionais, e o nudge é um pequeno empurrãozinho que você faz em qualquer situação, não só na arquitetura, para transformar o comportamento da pessoa sem que ela perceba que você deu um empurrãozinho e que ela caiu naquilo e que ela se transformou. É bem interessante isso, e uma vez eu tava... Sempre sendo ética, viu, Elis? Sempre sendo ética, com certeza. E uma vez eu tava vendo sobre isso, deram um exemplo que eu achei sensacional, que é, eu acho que deve ser nos Estados Unidos, eu não me lembro agora, num banheiro masculino, tinha os mictórios, e aí eles sofriam muito com o problema dos meninos não saberem fazer xixi lá dentro, ficava caindo pra fora. Enfim, e aí colocaram um adesivo de uma mosquinha. Sim, eu uso esse caso com os meus alunos. Achei sensacional, porque agora não tem mais esse problema, porque todo mundo mira na mosquinha. Ou na mosca, às vezes tem um alvo. Pode ser tem também. Um alvo, um dardo, sabe? De alvo de dardo, também às vezes ajuda. Aí os menininhos falam, é isso, apelar pra educação dos caras, porque os caras sabem que não custa nada, é só desviar ali e mirar no lugar certo. Mas aí não funciona, mas aí você põe assim, um detalhe, não é nada caro pro projeto, não é uma transformação enorme, mas assim, um detalhe, um selinho, você muda a limpeza do banheiro, a vida da coitada da pessoa que vai limpar aquele banheiro depois, e a experiência de todo mundo que vai usar um banheiro mais limpo. Eu acho que indo pro mesmo exemplo, eu acho que também você vê em muitos lugares, banheiros públicos de bar, de restaurante, que fala, não jogue papel no vaso, jogue no lixo, mire direitinho, sei lá. Tem uma placa na frente ali que ninguém lê, né? E por que você não põe um lixo diferente que vai chamar a atenção? E uma cesta de basquete, né? Então tem várias coisas que vão induzir sem você precisar colocar uma placa, né? Eu acho que é bem essa ideia, é bem interessante. E para espaços públicos é bem fundamental também, porque você lida com muitas pessoas, né? Então aí essas pequenas soluções que, como você falou, não demandam às vezes nem muito dinheiro, mas e que são criativas. E tendem a funcionar com mais gente, já que muita gente vai usar, né? Legal. É isso. Acho que podia passar para a André de novo, passar os contatos de quem quiser saber mais do assunto e... Ok, meu site, então, repetindo, é
neuro.com, neuro de neurociência, AU de arquitetura e urbanismo.com. Lá vocês conseguem me mandar mensagem, tem os artigos que eu escrevo. Para todo artigo que eu escrevo, eu coloco as referências científicas depois. Então, para quem quiser se aprofundar num tema, não é só o que eu acredito, tem referências por trás. E lá também eu sempre publico sobre os cursos que eu vou fazer, que são abertos e tal, para quem se interessar. Também no Facebook tem a página do meu site, então também neuroau.com, é Neuroarquitetura e Urbanismo. Lá vocês também ficam atualizados sobre eventos, palestras e mesmo vários artigos, não só meus, ali eu publico, né, o que eu descubro, tanto em inglês como português que sai, eu acabo publicando lá. E fora isso tem o meu e-mail, que é andrea.paiva@fgv.br. O Andrea é sem I e não tem o com, é fgv.br. Legal, obrigada. Boa, ótimo, muito bom. Acho que para fechar com chave de ouro mesmo nossa temporada, né? É um tema, eu acho, bem novo, mas muito, muito interessante. E como eu falei, que muitos arquitetos já pensam sobre, já acreditam, mas nunca correram atrás do conceito, do embasamento daquilo, né? E para quem quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast.arq2p@gmail.com ou no Instagram podcast_arq2p, mandem comentários, sugestões de tema para a próxima temporada. Estamos terminando a temporada 3 hoje. A gente deve voltar agora na segunda quinzena de agosto ou primeira quinzena de setembro. E acompanhe o nosso Instagram, que a gente divulga lá a data da volta do Arq2P. E agradecemos os ouvintes todos. E o Samuca ele vai mandar uma mensagem depois? Não, né? Não. E é isso, brigadão para todos. Obrigado de novo, Andréia. Obrigada pelo convite, adorei. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. A gente que agradece, muito bom. É isso aí. Valeu, galera. Obrigada. Valeu. Só para dar uma dica para quem ouve podcast, tem um podcast que eu acompanho chamado Naruhodô, que ele traz essas questões de comportamento, neurociência, ciência, enfim, e que eles não aprofundam, porque não é o intuito, mas eles abordam bastante assuntos interessantes, curiosos, que para quem gosta de saber um pouco mais sobre, vale a pena.